Este é o Encontro de Pais. Que bom que você está outra vez com a gente. Isso demonstra o interesse que você tem pelos seus filhos, não só o interesse pela vida deles nessa terra, como também pela vida eterna. Nós hoje vamos conversar sobre um tema interessantíssimo. Você tem filhos adolescentes? Se você não tem filhos adolescentes e tem filhos, ou já teve ou ainda terá. Então, este é o tema do programa Encontro de Pais de hoje. E o nosso parceiro aqui na conversa, na verdade, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Antônio Estrada. Ele possui mestrado em teologia, mestrado em terapia familiar e também um doutorado em psicologia da família. Ele trabalha lá no México, na Universidade Adventista de Monte Morelos. Muito bem, Dr. Estrada, por que os adolescentes são considerados assim uma espécie tão rara, tão difícil da gente lidar? Isso é um certo exagero ou é realidade mesmo? Eu diria que não é um exagero na maioria das ocasiões, porque adolescente muda e se está preparando para a vida adulta, então não pode ser criança e também não é ainda um adulto, então nesse sentido, por isso são diferentes. No entanto, não deve ser um exagero, é um período intermédio necessário e importante. E alguns pais não reconhecem esse período, eles continuam tratando o menino e a menina, o adolescente, como tratavam, com a mesma voz, as mesmas ordens, né, as mesmas regras. Uma coisa que nós devemos ir para os pais é uma situação que confunde tanto a garotada como a nossos pais. Por que confunde? Porque precisamente o adolescente agora vai fazer coisas que antes não fazia. Por quê? Lá Deus colocou um relógio interno em cada pessoa, que quando acorda este relógio, começa a mandar uma informação a todo o sistema endócrino, e esse sistema endócrino vai começar a jogar hormônios no sangue. E esses hormônios vão fazer com que o adolescente diga, puxa vida, agora é coisa... Ele mesmo começa a sentir-se muito diferente e não se explica o que está acontecendo na sua vida. Ele fica confundido, ela fica confundido e, obviamente, ficamos confundidos nossos pais, porque decimos, e aí? Antes era deste jeito e agora é diferente. Meu Deus, o que mudou no meu filho? O que mudou na filha? E, acima de tudo, é que como os hormônios não estão enviando a mesma quantidade de hormônios no sangue, então às vezes enviam de mais, às vezes de menos, e aí o garoto, a moça fica às vezes de um jeito na manhã e na tarde completamente diferente, e diz, e aí? Às vezes está muito amorosa e às vezes não fala ninguém. E fica apavorado o pai, o próprio menino fica, e aí, o que me está passando? Que coisa? Há uma mudança muito grande no nível emocional. No entanto, há mudanças também nas proporções do corpo. E a criança fica chata, a meninada fica chata porque agora caminha e pisa no pé das pessoas, e pega na cadeira, joga o copo. Por quê? Porque o crescimento nesta etapa é muito rápido, da noite para o dia, e as proporções não são as mesmas. E os órgãos sensoriais não se ajustam tão rápido quanto o crescimento. A nariz cresce demais, fica desproporcionada. Então, por isso as pessoas, é complicada para a meninada e é complicado também para nossos pais. Então, por isso as pessoas acham que é difícil lidar com os adolescentes. É difícil, sim. O adolescente é, por natureza, contestador, né? Por que ele contesta tanto? Que bom! A maioria dos pais e os professores vemos o lado negativo de que eles contestem. Mas a pergunta é muito boa. Por que contestam? Porque o nível cognitivo mudou, chegou a um nível mais alto que possa atingir uma pessoa. A área filosófica. E a filosofia é fazer perguntas. O porquê. E aí, o que faz um filósofo? Quando não consegue entender um fenômeno, trata de explicarlo, trata de entenderlo. E um adolescente começa, essa fase de inteligência, começa a filosofar. Começa a dizer, e aí? E por que esta coisa que se faz assim, não se faz diferente? E por que, pai, você está pedindo isto e não pede? E o pai vira, e aí? E o pai fica bravo, porque agora o filho contesta porque quer entender o mundo. Ele ou ela acha
que pode ser de outro jeito. E às vezes vai tentar fazê-lo de outro jeito. E os pais ficamos bravos. No entanto, devemos permiti-lo. Pois é, porque às vezes os pais ficam muito preocupados com essa contestação do adolescente. E eles não sabem que, na maioria das vezes, ele contesta, ele se afasta, ele se distancia momentaneamente dos valores dos pais, mas logo ali na frente na vida, se os pais souberem lidar bem com essa questão, eles vão retomar isso, Sim. retomar esses valores. Só que já não são os valores dos pais, são os valores deles. Os valores deles, né? Sim. E por isso se precisa este período de independência. Na adolescência, em realidade, é um período de independência. Assim como quando o menino nasce, o que faz o médico? Corta o quê? O umbigo, o cordão umbilical. O cordão umbilical, para que não seja mais parte do corpo da mãe. E isso, na verdade, é um preparo para o casamento, né? Sem dúvida. Porque lá no Gênesis 2:24, Deus diz assim, deixará o homem pai e mãe. Eu tenho visto que algumas famílias, esse deixar é traumático. É traumático. Em outras famílias, esse deixar é natural. Sim. O que faz a diferença? Por que algumas famílias o adolescente precisa ser duro e às vezes até violento para poder sair? É uma reviravolta. É como se fosse uma declaração de guerra, de independência. De independência. Né? Então, o menino precisa de independência para ele adquirir seu sentido de identidade. Precisa se independizar. O que o pai pode fazer para assegurar ao adolescente que ele tem esse direito de ser independente? Ir favorecendo. E ao mesmo tempo, o pai não pode liberar tudo de uma vez porque ele não está preparado para... Nós vamos a começar a favorecer a independência, dando mais liberdade, mudando as regras do lar. Sem afrouxar princípios. Exato. Né? Não, os princípios ficam. As normas são que mudam. Devemos fazer uma diferença entre um princípio e uma norma. As normas devem mudar na adolescência. Os princípios ficam a vida toda. Então, o pai começa a dar a independência ao filho. Não o filho rebelar-se para ser independente. O pai e a mãe começam a fazer mais independente o filho. Por exemplo, se nós vemos que o filho é responsável, ok, vai começar a dirigir o carro. Vou olhar como você faz. Quero ver a sua responsabilidade. Na medida que você saiba fazê-lo responsável, vou dar mais privilégios. Você agora pode chegar, vou mudar o horário de chegar, mas vou ver a responsabilidade que você tem, o juízo que você tem. E na medida que o menino, a menina estão sendo responsáveis, o que nos estão dizendo é que eles já podem fazer uso da liberdade. Até ali. Agora, se você não tinha uma boa restrição na infância, você nem tem o que liberar, porque estava tudo liberado, né? Não. Porque você também não pode liberar tudo, porque o adolescente, ele pensa que é adulto, mas ele ainda não é. Não é ainda. Então, tem que ser uma coisa gradual, né? E nós vamos dando, por exemplo, aos 14 anos, a liberdade é assim. Se ele sabe mexer com a liberdade que tem, agora, nos 15 anos, nos 16, até que liberamos. Agora, há famílias em que os pais têm muita relutância em dar a independência, em independizar o filho, porque ele perde a sua função de pai e de mãe. Primeiro é por isso. E ele é muito apegado a isso, né? A paternidade é tudo na vida. Sim. E ele percebe que o filho está crescendo, está saindo, e ele não deixa sair porque vai perder a sua função. E essa é uma razão. A outra razão é que temos medo de cometer erros. Mas quem não tem cometido erros na vida? Temos medo de se nós demos as lições apropriadas, se nós os preparamos para essa vida. E os pais devemos confiar. Se fizemos o correto, na faixa etária apropriada, agora devemos saber que nossos filhos precisam testar os que aprenderam no lar. E aí ficamos, por isso nos damos toda a liberdade. Vamos olhando gradativamente até saber se eles sabem mexer. Deus até quando cometemos erros, Deus nos respeita. Eu estou sim. lembrando agora da parábola do filho pródigo, né? O filho cometeu uma decisão equivocada. Final da adolescência, né? Mas reconheceu e voltou para casa. E o pai respeitou, não foi atrás. Eu acho interessante, o pai deixa que ele assuma as consequências e sofra as consequências. Eu tenho visto alguns pais, não sei se o senhor deve ter visto mais do que eu, até pela sua experiência clínica e tudo, pais que vivem cobrindo o erro dos filhos, né? Nossa, vivem livrando das consequências dos filhos. Nunca mais vão ser responsáveis, nunca mais.
O filho deve saber, a decisão, a escolha tem uma consequência. E deve sofrer. Eu me lembro meu pai dizendo, eu estava num caminho que não era bom na minha vida, e meu pai dizia, se você continuar assim, você vai ser preso. Saiba que se você for preso, eu vou visitar você lá na prisão. Eu vou levar comida para você lá na prisão, mas eu não vou tirar você da prisão. Você vai cumprir até o último dia Eu não vou ser um pai que vou acobertar a sua malandragem. Parabéns por esse pai. E agora você é um homem de bem. E é assim como nós devemos Misericórdia preparar. de Deus, né? Sim, mas também o pai deu lições para você. Claro. Então, a adolescência é um período intermédio de preparação da vida entre ser menino e a vida adulta. É um período de muitas mudanças intensas e essas mudanças fazem com que a vida vire uma reviravolta. Então, vamos a ter paciência, vamos a ter compreensão e vamos a apoiar a nossos filhos nessa etapa muito importante, porque é a última etapa para eles virar homens e mulheres de bem. Então, ser amoroso não é ficar defendendo o filho das consequências naturais das escolhas deles. Né? Não. Amoroso significa ensiná-lo e dar-lhe liberdade, mas quando ele se equivocou, as consequências sofrem. Deixa ele sofrer as consequências. Sofre as consequências. Deixa ele trabalhar para pagar o que estragou. E vamos apoiá-lo, vamos a estar com eles nos momentos difíceis, nessa vida confusa, essa reviravolta que tem, vamos a estar aí. Se eles nos perguntam, se eles nos precisam, estar ali para dar o conselho, o apoio, ficar com eles, às vezes uma noite toda, chorando se é necessário, acompanhar a nossa moça quando se ilusionou com o primeiro rapaz e agora não deu certo. Ficar ali com nossa moça, chorar e dizer, mas vai aparecer algum. Se eu dou a mesada para o meu filho e a mesada termina antes do mês terminar. Ali terminou. O que faz? Dá mais um reforço da mesada para ele? Aí terminou. Pai, mas eu quero ser que os meus amigos, todos estão saindo, só eu estou ficando. Saia. Não tenho dinheiro. Nada mais. Deve saber administrar, ser responsável pelo uso do dinheiro, responsável pelo uso do tempo, responsável pelos valores da família. O sentido de responsabilidade é muito importante. E por isso, a liberdade se vai dando na medida que ele ou ela vai sendo responsável. Há mais responsabilidade, mais liberdade. Menos responsabilidade, menos liberdade. É como as crianças não são livres porque não são responsáveis. Verdade. Então, devemos ir para os nossos pais. Ter filhos adolescentes é coisa maravilhosa. Nossa, quando nós temos um bom relacionamento e você com os adolescentes, você é pai, você não é amigo, você não é amiga, você é pai. Mas um pai muito amigável, sim. Goste dos adolescentes, tenha reuniões com eles e a garotada vai gostar muito de você. Olha que lição, hein? Para nós, pai não é amigo, é pai. É amigável, mas não é amigo, é pai. Que lição. Muito obrigado, doutor Estrada. Muito obrigado por você estar acompanhando a gente aqui no Encontro de Pais. Nós vamos ficando por aí. Você não, você continua, porque tem aí a dinâmica de grupo, as perguntas que você vai baixar, que estão no PowerPoint lá no nosso site. Então discuta, reúna o seu grupo, partilhe as opiniões, isso é muito bom para o crescimento. E nós nos encontramos no próximo Encontro de Pais.